E agora, a oportunidade que nós temos é de ter agora contato com essa mulher. Eu posso dizer que ela é uma néctar do mundo do canto. Ela que realmente já tem uma trajetória profissional que é de se tirar o chapéu. Inclusive, ex-cantora da banda Calcinha Preta. Minha gente, eu estou aqui com autoridade, não autoridade musical. Malba Martins, seja muito bem-vinda. Olha só, gente, que linda. Seja bem-vinda ao programa Educação em Foco. É um prazer para nós tê-la aqui no nosso programa. Então, comece falando para os nossos telespectadores, Malba. Há quanto tempo você trabalha com professores de canto, você que é uma professora de canto de referência aqui em Alagoas, como também uma coach, não é? É muita coisa, minha gente. Só ela mesmo para falar aqui com vocês, porque Malba é assim, é um mundo de possibilidades e não só para quem é profissional de canto. Daqui a pouco ela vai dizer também algumas dicas e orientação para que todos nós possamos procurar profissionais capacitados para cuidar na nossa ferramenta de trabalho, principalmente eu como professora, como comunicadora, preciso muito, vou ficar atenta, sem nem piscar meu olho, em tudo que você vai dizer aqui, Malba, hoje para nós. Mais uma vez, bem-vinda e fique à vontade. Fala aqui um pouco sobre a sua trajetória. Bem, vou dar meu bom dia para todos vocês, né, que estão nos assistindo nesse momento. Agradecer desde já, né, pelo espaço, pela oportunidade. E a Carla fala e fala muito bem, né? Então, ela já falou um monte de coisas e eu quero apenas introduzir dizendo que é muito bom poder falar com você, é muito bom poder passar para você algo do meu conhecimento, né? Porque se tem uma coisa que eu amo é passar conhecimento. Eu tanto amo ter conhecimento, eu invisto em conhecimento o tempo inteiro, né? Você falando aí pós-graduação, mestrado e o doutorado, e eu pensando, meu Deus, eu estou fazendo mais de 2 cursos, e eu não paro de estudar, e eu não paro de trabalhar, e eu acho que eu estou ficando louca. Mas eu tenho sede de conhecimento, porque eu adoro passar conhecimento. Então, eu estou aqui para contribuir, tá, Carla? Então, assim, diante das coisas que você tiver para me perguntar, eu poder falar, eu poder disseminar, né, um pouco disso que eu aprendi, tá? E que faço com muita alegria e com muito amor. Eu amo o universo da voz, né? Eu sou vocal, eu digo isso, eu sou vocal, minha alma é vocal, e eu via o mundo realmente para isso, para ser da Muito voz. bem, Malba. Então, assim, muitos cantores profissionais são alunos da Malba, inclusive, e os que desejarem entrar nesse mercado de trabalho, já tem aqui a primeira opção aqui em Alagoas, dessa pessoa capacitadíssima para trabalhar com profissionais da área do canto. Mas, Malba, quando uma pessoa, assim, pode ser considerada um profissional da voz, como é que nós podemos identificar, eita, este realmente é um profissional? Todas as pessoas que utilizam a sua voz como ferramenta de trabalho, por exemplo, você, Carla, né? O apresentador, ele precisa da voz. A voz é a ferramenta maior, é o instrumento maior dele para esse trabalho. Então, os palestrantes, os professores, gente, o professor é um profissional da voz, tá? E que profissional da voz, né? Eu posso dizer que é o profissional que mais usa a sua voz. E por isso precisa de muito mais cuidados, por isso precisa de muito mais olho, né? Olho nisso, olho na voz, observar como que está a tua voz. Então, todas as pessoas que trabalham com a voz, independente do lugar onde elas estão, mas se a voz é o mecanismo pelo qual ela trabalha, se ela usa essa voz muito mais do que qualquer outra coisa, essa pessoa é um profissional da voz. Então, não é só para cantores, é para todos aqueles que usam a voz como ferramenta de trabalho, não é, Malba? Então, você, assim, como é que uma pessoa, você como uma profissional coach nessa área, não é? Uma profissional realmente, pode ajudar essas pessoas que utilizam da voz como ferramenta de trabalho? Bem, além, né, de um treinamento, porque a voz é comportamento, Carla. E isso é muito importante, tá? Citar. A voz é comportamento. Então, nosso comportamento ele influencia diretamente na nossa voz, que é o resultado de tudo que nós somos, né? A nossa voz é a porta de saída do nosso corpo. Então, quando a gente pensa isso, quando a gente para pensar e observar esse detalhe, a gente tem que estar
inteiramente voltado para esse mecanismo que vai, né, ser essa porta aqui agora. Então, eu abro essa porta e eu falo. E, para isso, eu preciso, sim, aprender, ganhar novos conhecimentos, saber como utilizar essa voz de forma saudável, né, usar essa voz da melhor forma possível, poder projetar a voz sem esforços desnecessários, porque nossa voz, gente, é músculo também, né, e muita gente não sabe. Muita gente não sabe como que acontece esse processo da nossa voz, como que a gente fala, né? Então, é um mecanismo que a gente chama assim é uma tríade acontecendo ao mesmo tempo. Então, é ar, né, vindo dos nossos pulmões, passando aqui pela nossa laringe, pela nossa glote, onde vai encontrar as pregas vocais, que são 2 músculos, tá? 2 estruturas musculares, que ao passar esse ar, elas vibram e aí promovem o primeiro som. E esse som é articulado no filtro, que a gente chama de filtro, que é toda essa parte que vai estar supra, né, que vai estar sobre a nossa glote, sobre a nossa laringe, todo o trato vocal. Então, todo o mecanismo de articulação, todo o mecanismo de espaços que nós temos dentro da nossa boca, do nosso nariz. Gente, tudo isso eu estou falando de uma forma bem simples, bem prática, para que todos vocês possam compreender, tá, gente? Então, não vou usar termos técnicos aqui com vocês. Vou falar como você consegue me entender. Então, para isso, existe o profissional em voz, né? Você é uma profissional da voz. E eu sou uma profissional em voz. Então, eu cuido disso. Eu ensino, né? Eu educo aquele profissional a usar a sua voz da melhor maneira possível, potencializar aquilo que ele já ganhou de presente de Deus, né? Que é a voz que tem. Muito bem, Malba, mas assim, nos informe também que os cuidados com a voz devem ser diários, não é? Não é só naquele momento que você vai dar aquela palestra. Às vezes a gente esquece que deve ser um rotineiro na nossa vida. Então, nos oriente aí como a importância de ter esses cuidados diários com a voz. Bem, assim como eu falei, né, no início, a voz é um mecanismo muscular. E, como músculo, ela precisa de líquido, ou seja, ela precisa estar hidratada, ela precisa estar relaxada, ela precisa ser aquecida. Então, nós temos que fazer isso todos os dias. O profissional que lida com a sua voz, ele tem que compreender que ele precisa estar muito bem hidratado, tá? E, além de estar hidratado, ele precisa utilizar essa musculatura, preparar esse mecanismo para a fala. Então, não é apenas eu chegar, abrir a minha boca e falar. Não, eu tenho tanto tempo de fala, então eu preciso preparar essa minha voz. Então, eu vinha, por exemplo, lá no Uber, eu vinha já aquecendo a minha voz, eu já vinha fazendo uma preparação para poder colocar a minha voz de uma forma que ela ficasse, né, muito bem projetada, mas sem maltratar, sem machucar a minha musculatura vocal. Muito bem, preciso muito dessas dicas, não é, minha gente? Porque está aí uma pessoa que não para de falar nunca e nem prepara a minha voz, já começo no 220. Mas, assim, Malba, nos fale também se existe a diferença na preparação vocal de um profissional do canto, no profissional, por exemplo, da televisão, da rádio, de um professor. Cada realidade são situações diferenciadas, não é? Exatamente, Carla. Então, por exemplo, o cantor ele tem uma postura, ele tem uma movimentação, né? Ele tem um olhar e uma amplitude diferenciada de, por exemplo, um apresentador de televisão. O apresentador de televisão, ele também vai buscar uma postura, ele vai ter uma visão ampliada de onde ele está, daquilo que ele está fazendo, porém é de formas diferentes. Por exemplo, o cantor, além dele precisar se movimentar, ele precisa dançar. Né? Ele precisa caminhar muito enquanto ele canta, ele precisa de muito movimento. Então, você imagina que a preparação vocal de uma pessoa dessas ela é muito mais ampliada também. Por isso que o cantor ele precisa estar munido de vários profissionais. Tá? Então, além do professor de canto, ele precisa ter um fono que o acompanha, ele precisa visitar o otorrino pelo menos uma vez ao ano para fazer um exame chamado videolaringoscopia, tá? Para saber como que está a saúde vocal, como que está esse lugar aqui, ó, a nossa laringe, aonde está, que é a casinha da nossa voz. Então, a gente precisa estar munido desses profissionais. Um educador físico, porque ele precisa ter resistência corporal para andar, para dançar, né? Para poder respirar de forma que ele consiga dar conta de tudo isso.
Já o profissional, vamos dizer assim, o profissional da fala, como a gente chama, que também é um profissional da voz, mas ele não vai precisar de tanta coisa assim, né? Ele vai poder ficar num lugar como está você, aí está você, então você está mais quietinha, você está mais paradinha, sua concentração vai ser maior, o foco seu vai ser maior, como coloca a sua voz para a fala, e aí vem toda uma questão, não apenas da preparação vocal, mas da preparação mesmo argumentadora. Né? Porque o apresentador ele tem que argumentar mais, ele precisa pensar muito rápido. Né? Enquanto você estava aí iniciando o programa, eu estava observando isso. Então, olha como você tem que pensar rápido. Você tem que falar de várias coisas, você tem que falar, estimular aquilo, né, pelo qual você está falando. Você precisa fazer com que as pessoas entendam você o mais rápido possível, né, em tão pouco tempo, e você tem que passar todas essas informações da melhor maneira possível. Então, o profissional da fala, ele vai ter essa preocupação. Olha como é diferente. Ele tem que gerir muito mais o cérebro dele, muito mais como que ele argumenta, como que ele coloca a voz, como que ele olha para aquela pessoa com quem ele está falando, que tipo de assunto que ele está falando. Então, profissional em voz, que prepara um profissional da fala, ele tem que estar de olho nisso. Como que esse profissional se comunica? Como que ele olha? Como que ele fala? Como que ele propõe a voz dele, né? E você sabe que a nossa voz ela vai mudando de acordo com os temas, com o que você vai falando. E nós precisamos aprender isso também, porque tem muita gente que está nessa área e ela não sabe isso. Então, ela fica falando tudo de uma forma só, ela não tem expressões de voz. E a voz tem expressões, gente. Né? Assim como a gente sorri, como a gente chora, como a gente fica com raiva, como a gente fica estressado, a voz tem expressões. E na nossa fala, essas expressões precisam acontecer.